Olá, eu sou o professor Márcio Miguel, sou professor de Ciências Humanas. Hoje nós vamos abordar o tema A Sociedade da Borracha. Pessoal, para começarmos a discutir esse tema, precisamos ir para o final do século XIX, em que apareceu duas coisas importantes. Primeiro, a Europa estava vivendo a sua segunda revolução industrial, e segundo, tínhamos ali a época chamada de Belle Époque, a Bela Época, isto é, um período de grande avanço científico e tecnológico. E neste caso, dois inventos modificaram de maneira significativa os hábitos e costumes da população europeia. Podemos pontuar o carro e temos também o caso da bicicleta. Tanto a bicicleta quanto o automóvel se revelaram bastante úteis, pois permitiam às pessoas percorrerem longas distâncias com rapidez e facilidade. A bicicleta contava ainda com a vantagem de ter um preço mais acessível, custava o mesmo que um mês de salário de um operário especializado. Para vocês terem uma ideia, sua popularização foi muito grande. Em 1894, por exemplo, havia 250 mil bicicletas circulando pela França. 20 anos depois, esse número saltou para 4,5 milhões. Essa novidade afetou diretamente a realidade brasileira, em especial a região norte. Neste caso, sabemos porque nesse local é que nós temos a necessidade de produção de borracha, que a Europa precisava para os pneus dos carros e da bicicleta. Essa borracha, então, era obtida no interior da Amazônia. E é a partir daí que a gente começa a pensar como é a produção da borracha até ela chegar na Europa. Vamos então analisar um pouco sobre o dia a dia do seringueiro. A primeira etapa que nós temos é em relação ao começo do dia. Olha aí essa imagem, seria fazer os talhos. Pessoal, ele seguia pela estrada levando consigo as ferramentas de trabalho, entre elas um facão, utilizado para fazer talhos nas árvores. O látex escorria para o interior de tigelas de latão que eram presas aos troncos. Quando batia por volta do meio-dia, o seringueiro já havia finalizado a volta completa na estrada. Ele retornava para o ponto de partida, almoçava e percorria novamente a estrada, desta vez levando consigo um galão, onde depositava todo o látex recolhido nas tigelas de latão. Eram caminhadas longas, pois, em geral, as árvores ficavam distantes umas das outras. Ao entardecer, o objetivo seria coagular o látex. Isso era feito no tapiri, uma cabana rústica na qual o seringueiro expunha o látex à fumaça que saía de uma fogueira em um processo denominado defumação. A fumaça, então, endurecia o látex, formando uma grande bola de borracha, como você pode observar nessas imagens. Observe, então, que a gente agora precisa entender como era o ciclo desse látex para a produção da borracha. Então, o longo caminho da borracha. Primeiro tópico, sabemos que começa com a figura do seringueiro. Ele é o cara que vai coletar o látex das árvores. Observe a imagem. A segunda parte é o seringalista. Esse cara, ele é o dono da terra. Ele é o responsável por abrir as estradas e fazer toda essa marcação. Então, observe que essa imensa área de onde era extraído o látex para a produção da borracha. Nesse caso, observe que ele vai receber a bola de borracha e vendia para um local chamado Casa de Aviação. Esse local ficava normalmente em Manaus e Belém, que comprava do seringalista e revendia para as empresas exportadoras, que levavam as bolas de navio para a Europa e os Estados Unidos. Chegando lá, ela vendia para as companhias de importadoras, que era responsável por revender para as indústrias, e, por fim,
as indústrias as transformavam em pneus, em sua maioria. Essa então vai ser o grande percurso que ele vai fazer, tá certo? Pois então, se você prestar atenção, as exportações elas dispararam por causa do grande interesse da Europa e dos Estados Unidos. Observe então que antes da invenção da bicicleta e do automóvel, o Brasil exportava pouco mais de 2,5 mil toneladas de borracha. Grande parte destinava-se à fabricação de artigos de borracha, como calçados. Por volta de 1880, já temos aí uma escalada para 7 mil toneladas. Depois, nós vamos partir para 1887, 17 mil toneladas. E no começo do século XX, já estava em mais de 34 mil toneladas anuais. Como você pode ver, as vendas de borracha representavam um percentual bem interessante da nossa exportação. Para ser mais específico, em 1901, a borracha ocupava o segundo posto nas exportações do país, respondendo a 24% das vendas. Esse percentual aumentaria ainda mais em 1910, quando a borracha chegou a representar cerca de 40% de toda a exportação brasileira. Ou seja, era o segundo principal produto de exportação do país, atrás apenas do café. Então, a gente pode observar que todo esse glamour colocado pela borracha fez com que ocorresse um grande desenvolvimento dentro dessa região. E para isso surge essa nossa pergunta: pode-se dizer que a riqueza gerada com as vendas da borracha beneficiou todos igualmente? A resposta para isso é não. Beneficiou o nosso comerciante e o seringalista, que trabalhavam com compra e venda da borracha, acabaram enriquecendo e formaram a elite econômica da região. Porém, na outra ponta da cadeia estava a figura dos seringueiros, que viviam em um regime análogo à escravidão, pois trabalhavam basicamente para tentar quitar as incessantes dívidas contraídas com os seringalistas. Pessoal, os valores que os seringalistas recebiam pela venda da borracha eram sempre inferiores à dívida que haviam contraído. Como não podiam abandonar o trabalho sem antes pagar tudo o que deviam, continuavam trabalhando e adquirindo mercadorias. Dessa maneira, entravam em um endividamento sem fim. Caso o seringueiro ousasse questionar o patrão, ele poderia, como castigo, ser amarrado a um poste e ser chicoteado. Em casos extremos, o seringalista contratava pessoas para matar quem questionasse sua autoridade. Então, como você pode ver, esse enriquecimento não foi para todos. Em relação ao grupo rico, nós podemos ver que a cidade e as pessoas foram muito beneficiadas. Em especial, as cidades de Belém e Manaus foram as que mais se beneficiaram com essa riqueza. Os lucros gerados por esse novo negócio permitiram que eles passassem por reformas urbanísticas. Foram construídas avenidas e praças, além de mercados e portos. As ruas ganharam calçamento e passaram a ser iluminadas com energia elétrica em lugar dos postes a gás. As pontes de madeira foram substituídas por pontes de ferro e alvenaria. Os bondes elétricos começaram a circular pelas cidades. As residências ganharam água encanada e alguns contavam com linhas telefônicas, uma novidade para a época. Não muito distante, as cidades e as pessoas evoluíram. Sabemos que a população de Belém e Manaus cresceram significativamente e o luxo começou a invadir essas cidades. Podemos dizer que surgiram palacetes, grandes residências, restaurantes, hotéis, cinemas, teatros, diversas lojas de artigos importados da Inglaterra e da França foram abertas para atender a demanda de uma elite interessada em adquirir produtos europeus, bem como imitar seus hábitos e costumes, reflexos da bela época. Então, como vocês podem ver, tanto a cidade como as pessoas
viviam um luxo extremamente excessivo. A partir daqui, a gente começa a pensar a situação do Acre. Ora, essa região ela foi tão rica que até o final do século XIX, o Acre vai ser invadido por diversos grupos. Pessoal, essa região se localizava na divisa do Brasil com a Bolívia, em uma área onde as fronteiras ainda não haviam sido demarcadas. Essa área é o que nós chamamos hoje de Acre. E, claro, ocorreu um deslocamento muito grande de seringueiros brasileiros em busca de trabalho. Nesse caso, nós sabemos que o governo boliviano, com o intuito de impedir a entrada de brasileiros na região, arrendou o território para uma empresa norte-americana produtora de borracha, a Bolivian Syndicate. Essa situação gerou um conflito envolvendo o governo da Bolívia e os seringueiros. Soldados bolivianos foram enviados à região para expulsar os brasileiros. Estes, por sua vez, uniram-se sob a liderança do militar gaúcho Plácido de Castro e derrotaram as tropas adversárias. Em seguida, proclamaram, em 1899, a independência do território acreano, dando-lhe o nome de República do Acre. Porém, essa república teve vida curta, sendo logo dissolvida. A situação se resolveu por volta de 1903, com a assinatura do Tratado de Petrópolis, no qual o Brasil comprou da Bolívia o território acreano. E essa compra, ela envolveu a seguinte situação: o Brasil teve que pagar 2 milhões de libras à Bolívia, pagar 110 milhões de libras à Bolivian Syndicate e construir a ferrovia Madeira-Mamoré. É uma ferrovia que atravessava a floresta amazônica para facilitar a vida dos bolivianos e brasileiros para o escoamento de mercadorias rumo ao Atlântico. Surgia assim o projeto da estrada de ferro Madeira-Mamoré, que ligava Porto Velho, atual capital de Rondônia, ao porto de Guarajá-Mirim, na fronteira do Brasil com a Bolívia. As obras começaram em 1907 e para construir os 366 quilômetros de ferrovia foram contratados cerca de 30 mil trabalhadores de mais de 40 nacionalidades diferentes, como norte-americanos, dinamarqueses, cubanos, panamenhos, russos, bolivianos, além de brasileiros. A construção, contudo, foi marcada por dificuldades e mortes. No caminho, os operários encontraram dezenas de cachoeiras que precisavam ser transpostas. Além disso, enfrentaram enchentes, naufrágios e ataques de indígenas que tentavam impedir a invasão de suas terras. O trabalho durou 5 anos e estima-se que morreram cerca de 6 mil trabalhadores pelos variados motivos, como doenças tropicais e acidentes de trabalho. Por essa razão, essa ferrovia ela é chamada de a Ferrovia da Morte ou a Ferrovia do Diabo. Como vocês podem ver, todo esse glamour e enriquecimento durou pouco, pois nós temos aí a fase de declínio da economia da borracha. Quando a estrada de ferro Madeira-Mamoré ficou pronta, em 1912, o Brasil começava a perder o posto de principal produtor de borracha do mundo. E isso vai se dar por causa que o tráfico de sementes fez ruir o ciclo da borracha, ligado a um processo de concorrência internacional. Sobretudo, tendo a Holanda e a Inglaterra como concorrentes. No caso da Holanda, eles plantaram mudas de seringueiras em suas colônias na Ásia, enquanto a Inglaterra transplantaram mudas para Singapura e Ceilão, atual Sri Lanka. Aos poucos, o continente asiático se tornou o principal produtor mundial de borracha. Diversos fatores contribuíram para isso, como menor custo de produção, maior quantidade de mão de obra, fretes reduzidos e meios de transportes mais eficientes para escoar o produto. Além disso, diferentemente do que acontecia no Brasil, como você pode observar nessa imagem, as seringueiras se encontravam longe uma das outras e obrigava o seringueiro a percorrer longas distâncias
para recolher o látex. Na Ásia, as árvores ficavam próximas umas das outras, como você pode observar na imagem da direita. Isso, então, facilitava a extração. Dessa maneira, em um dia de trabalho, o seringueiro da Malásia era capaz de coletar 3 quilos de látex. No Brasil, um seringueiro precisava de até 2 semanas para reunir um único quilo. O fato é que, em pouco tempo, todo aquele esplendor do período áureo da borracha chegou ao fim. Em 1919, a produção brasileira representava apenas 10% de toda a produção mundial. E quando a gente observa a situação hoje, o Brasil passou de vendedor a comprador de borracha. Quando você olha para a situação do mapa brasileiro, o norte já não é mais a principal região produtora de borracha no país. Esse posto hoje pertence ao sudeste. Para vocês terem uma ideia, mais da metade dos seringais brasileiros, cerca de 54,5%, estão no oeste de São Paulo. Os outros dois maiores produtores são Mato Grosso, com 13,5%, e Bahia, com 12,8%. Apesar do período áureo da borracha ter chegado ao fim, a região da Amazônia continua produzindo borracha. Existe cerca de 5 a 10 mil famílias na Amazônia trabalhando na extração do látex. E neste caso, o Brasil hoje ele precisa importar a borracha para complementar a demanda das indústrias brasileiras. Observe que hoje apenas 35% da borracha utilizada pelas fábricas são nacionais. Os outros 65% são importados. Como você pode ver no mapa, nós temos Indonésia, Vietnã, Malásia, Tailândia como os principais importadores de borracha para o Brasil.